Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, professor Alan Ribeiro, estou aqui com vocês em mais um programa, em mais uma entrevista do nosso programa de entrevistas educacionais. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de receber aqui no nosso programa o professor Arnaldo Vieira. Professor Arnaldo, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento, dando essa entrevista para a gente, para falarmos sobre educação. Eu acho que é uma área que tanto o senhor, quanto você, quanto eu também somos apaixonados pela educação. Professor Arnaldo. Eu que agradeço, Alan, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com você e com todos aqueles que estão participando, que estão assistindo essa entrevista, não só os meus conhecimentos, mas também as minhas experiências no mercado educacional, no mercado profissional, corporativo, e também pensar como é que nós estamos hoje, na atual circunstância, nesse momento aí, é muito diferente das nossas vidas, como é que o ensino superior ele está sobrevivendo, Eu costumo dizer que nós somos sobreviventes de um processo de mudança, E que bom que somos sobreviventes, não é? Muito legal, professor Arnaldo. Professor Arnaldo, eu vou fazer a primeira pergunta, então, que é um pedido. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua formação acadêmica. O que é hoje o profissional Arnaldo, o professor Arnaldo? Qual que é a formação acadêmica do professor? Então vamos lá, Começando da mais alta, a mais baixa, não menos importante, mas eu sou doutor em educação, toda a minha linha de pesquisa, todos os meus trabalhos, eles nos últimos anos, eles se voltaram para a gestão educacional, políticas públicas de avaliação, específico o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Além de ser doutor em educação, eu sou mestre em educação e no meu mestrado eu estudei formação de professores por meio de uma teoria chamada representações sociais, que é para vocês entenderem o que é representação social. O nosso comportamento ele é conduzido pelas nossas representações que são construídas socialmente. Representações sociais não são mitos. Representações sociais são representações mesmo, aquilo que vem no nosso cognitivo e que conduz o nosso comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito simples, quando a gente diz a questão do preconceito racial, por exemplo. Então, se você está caminhando na rua e que vem um rapaz negro, você automaticamente, isso é bem verdade, porque a gente fala que o racismo ele é algo estrutural, automaticamente você já fica com um pouco mais de receio de estar próximo a ele. Isso é puramente uma representação que nos foi construído, socialmente. Se vier um rapaz branco, você pode até ter medo, mas você já se aproxima, você não tem tanto receio de aproximação. Então, isso são representações sociais. Eu estou falando dessa teoria, Alan, justamente porque lá no meu mestrado eu fui estudar o que os alunos pensavam, qual a representação dos alunos para os cursos tecnológicos, de formação tecnológica, que são os tecnólogos, a graduação de curta duração. E qual é a representação desses alunos do professor? E aí, aquele grupo de alunos que eu pesquisei, eles tinham uma representação de que o professor, para esses cursos, ele não deveria ter uma formação acadêmica, teórica. Deveria ser aquele profissional de mercado, porque o curso forma profissionais especialistas em determinadas áreas. Isso é puramente uma representação social, tendo em vista que para você ser professor, você tem que conhecer todas as teorias pedagógicas de como que você vai ensinar e como você vai aprender com os alunos. Então, no meu mestrado eu estudei essas representações. Antes do mestrado, eu fiz 2 especializações, uma especialização em gestão escolar, outra especialização em docência do ensino
superior, que eu também estudei as competências do professor de ensino superior. E a minha graduação, eu sou graduado em Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos, e aí está aí o porquê, a escolha desse objeto de estudo, né, que é a graduação tecnológica, desde a minha especialização. Então, nas minhas especializações, todas eu estudei a formação do tecnólogo ou a atuação do professor. Quando chegou no doutorado, aí eu volto para o doutorado, eu fui estudar o ENAD, né, esse exame de desempenho do estudante, e o meu objeto de estudo não poderia ser outro, como também entrevistar gestores de cursos, né, para justamente elucidar, né, todas as ações, tudo que pensava e todas as representações que estão em volta dessa avaliação, né? Então, esse é um pouco da minha formação acadêmica. Além disso, eu estudo trabalho, né, migração e trabalho. Tem um determinado momento da minha carreira acadêmica que eu tive a oportunidade de estudar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui da Universidade de São Paulo, em São Paulo, tá, que se chama CERU, que é Estudos Rurais e Urbanos, e também no CERU eu me aprofundei em autobiografias, né? Então também eu faço um estudo autobiográfico. Então, assim, eu sou muito plural na minha formação acadêmica. Na realidade, ela é muito direcionada às questões de educação e de gestão educacional, mas eu me ancoro nessas teorias que ajudam, né? Quando a gente fala, por exemplo, autobiografia, o que é auto, né? Eu escrever sobre mim mesmo, né? Eu olhar para a minha história. E a nossa formação, ela traduz muito, né? Ou ela é resultado da nossa história de vida, né? O estudante trabalhador, o professor que trabalhou enquanto ele estava na graduação, o profissional que trabalhou enquanto estava na graduação, ele tem uma outra formação. Então, por isso que eu me ancoro em algumas teorias, sobretudo teorias da área da sociologia, que eu entendo que todos nós somos formados e construídos, né, a partir dessa formação social e antropológica. Muito bom. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, com certeza, mostrou toda a trajetória acadêmica, né? Professor Arnaldo, então, você acabou de falar para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica, dos seus estudos, desde a graduação até o doutorado, né? Agora eu queria pedir que o senhor pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. A sua trajetória profissional, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo educacional, né? O que o levou para o mundo educacional? Eu acho que a pergunta anterior, a resposta anterior, já fala um pouco de toda essa trajetória educacional, né? Para quem fez um mestrado, um doutorado, mais normal ter ido para a área da educação. Mas como que foi todo esse processo, desde lá do início, desde da sua juventude, escolheu seguir esse caminho? Qual que é esse caminho profissional do professor Arnaldo? Eu nunca imaginei ser professor, eu nunca imaginei ser um acadêmico. Na realidade, eu tinha um sonho, como toda criança, né? Eu queria ser médico, depois eu quis ser engenheiro, e depois, eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu acho que 8 ou 9 anos, eu não lembro, eu estava na escola, eu estudava numa escola pública, e tinha um colega meu que ele era extremamente assim, inteligente, a gente sempre estava muito próximo, e ele um dia de sol escaldante, ele olhou para a quadra da escola e disse: Arnaldo, aquilo ali não é ozônio. E a terra, o desmatamento da Amazônia, enfim, e a poluição causada pelo homem, ela vai ter um grande buraco de ozônio, e daqui a 20, 30 anos nós vamos sofrer muito com calor. E eu achei muito interessante esse momento. Ele disse assim: eu quero ser um cientista. E eu disse para ele assim: eu quero ser um cientista, mas eu imaginava que o cientista fosse aquele cara do desenho que é vestido de branco, com aquela
aquele chapéuzinho com aquela bolinha branca, né? E nunca imaginei que hoje eu pudesse ser um cientista, né? Que eu sou um cientista. Enfim, mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos como office boy, e fui trabalhar na área de recursos humanos de uma empresa pública. Em seguida, eu fui funcionário público, eu fiz concurso público, eu morava no Amazonas, eu sou do Amazonas, hoje eu resido em São Paulo, quer dizer, eu estou meio em São Paulo, meio em Belo Horizonte, ainda não mudei para Belo Horizonte, estou em fase de transição para Belo Horizonte. Então, lá no Amazonas, eu tive essa carreira na área pública, né? Era uma estatal na área de recursos humanos. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim estudar, eu fui trabalhar na área comercial. Então, eu trabalhei como gerente de loja, trabalhei como supervisor de vendas, trabalhei na área de marketing. E, em um determinado momento, eu voltei para a área corporativa, eu voltei para a área de recursos humanos, sobretudo na área de educação corporativa. Nesse meio tempo, eu entrei na faculdade, né? Assim, eu tinha desistido várias vezes de terminar o ensino superior, e eu entrei na faculdade de recursos humanos, né? E voltei para a área pública. Eu fui ser coordenador da área de recursos humanos de uma prefeitura. Eu fiz um concurso público e entrei. Mas no primeiro dia de aula, eu me apaixonei pela aula do professor de psicologia. Ele disse: eu quero ser professor. E foi aí que começou a minha vida acadêmica. Porque se eu queria ser professor, e a vida, né, ela não é, né, as nossas conquistas, elas não são só pautadas no nosso saber, elas também são pautadas nas nossas motivações. Então, para eu ser um acadêmico e para eu ser professor, porque eu queria ser professor de ensino superior, eu resolvi ser o melhor aluno do curso. E comecei a me envolver nos projetos acadêmicos e pedagógicos da instituição de ensino. Então, eu implantei a empresa Júnior, e depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar na secretaria da universidade. Eu fui trabalhar, eu pedi minha exoneração da prefeitura e fui trabalhar na secretaria da faculdade. Eu fui ser assessorar, ser assistente dos coordenadores de curso, e aí começou toda a minha vivência na área acadêmica, né? Em 2002, 2003, mais ou menos, eu comecei a dar aula no SENAC, nos cursos técnicos. E do SENAC, eu fui convidado para ser coordenador de um curso técnico numa escola técnica, e depois ela se tornou faculdade, tudo isso enquanto eu estava na minha graduação. Quando eu terminei minha graduação, imediatamente eu terminei em dezembro, em janeiro eu comecei a dar aula no ensino superior, e aí não parei mais, né? E aí fui professor aqui em São Paulo, de várias instituições de ensino. Depois eu entrei no mestrado, fiz a minha especialização, entrei no meu mestrado. Em seguida, quando eu terminei o mestrado, eu passei a ser coordenador de curso. Depois de coordenador de curso, eu fui gerente de escola, né, de uma grande área, da terceira maior instituição do país. Em seguida, aí fazendo doutorado, eu cheguei a ser, né, esse diretor de área, esse gerente de área. Depois eu fui para Recife, no ano de 2019, a convite da instituição de ensino para gerenciar a instituição. E quando eu saí de lá, em 2020, eu fui convidado a ser pró-reitor acadêmico da Estácio Belo Horizonte, né? Enfim, paralelo a isso, né, no doutorado, contato com vários pesquisadores, desenvolvendo pesquisas. Também no INEP, eu coordeno nacionalmente o ENAD, sou avaliador de curso, sou avaliador de instituições de ensino. Então, o tempo todo eu estou aí no meio, né, acadêmico, no meio do ensino superior, né? Então, a gente tem aí, já se passaram 17 anos
dessa carreira, né? Uma carreira de bastante conquistas, mas bastante luta também, né? Ninguém chega às conquistas sem determinados sofrimentos, né? Com certeza, professor Arnaldo. E é uma trajetória brilhante, né? A sua trajetória no ensino, na educação. Eu fiquei impressionado aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte. Nós sabemos que a educação no nosso país tem passado por grandes transformações, por muitas dificuldades ao longo dos anos, né? E já você, como conhecedor da educação superior, o que você pode nos falar com respeito à educação superior no Brasil, mediante todas as transformações e dificuldades que nós estamos vivendo ao longo desses, vamos colocar aí, 10 anos? O que você pode falar da educação superior? Olha, nós estamos passando por um momento, Alan, muito difícil. Eu costumo dizer, tá, e assim, como conhecedor de causa, eu nunca vivi uma crise no ensino superior como nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, eu posso dizer a você, tá? E assim, tirando as questões políticas, e nós, acadêmicos, precisamos ser críticos a essas questões e defender aquilo que, de fato, é real quando a gente fala de ensino superior, de academia, tá? Nesses últimos 2 anos, o ensino superior, seja ele privado, seja ele público, ele está sendo bombardeado, né, por questões políticas, né, eu vou até ser muito claro, com o intuito simplesmente de retroagir, né, ou retroceder, na realidade, todas as nossas conquistas no ensino superior que nós ganhamos, que nós adquirimos nos últimos 30 anos, né? Sobretudo após o processo de redemocratização do país. Tá? Com ataque às universidades públicas, com ataque a pesquisadores, tanto públicos quanto privados, haja vista esses ataques aí que nós temos diante das vacinas, né? Para que essa pandemia possa se estancar e que a gente possa voltar a ter as nossas vidas quase que normalizadas, né? Nós nunca vamos ter uma vida normal a partir dessa pandemia. O que eu quero dizer com isso para você é que em 1968 nós tivemos uma reforma universitária, uma reforma no ensino superior, importantíssima, com o avanço do ensino superior nas instituições privadas, que resultou, 20 anos depois, no início da década de 80, a redemocratização e a expansão do ensino superior no Brasil, chegando à década de 90, com a democratização mesmo e o acesso do ensino superior no Brasil. Nós conseguimos grandes avanços desde a redemocratização do país, no final da década de 80, passando pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, que fez uma reforma brilhante, que foi tão brilhante que até hoje, dado mais de quase 30 anos, né, essa reforma ela ainda ela vigora, né, ela ainda é vigente. Nós não temos outra lei de defesa base de educação que não aquela de 1995. Passando pelo governo Lula, ele abriu as portas para que muita gente, para que muitos brasileiros que estavam excluídos do processo educacional superior, e não somente superior, mas falando aqui inteiramente da educação superior, que eles pudessem ter acesso com grandes programas sociais. Ora, se o Fernando Henrique ele reformou a educação, e fez com que hoje os projetos que estão em andamento se consolidassem, ele plantou os projetos, e o próprio professor Fernando Henrique Cardoso, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, ele dizia
que a educação, nós teríamos mudanças educacionais depois de 30 anos, e não naquele momento. E com razão. Não é? E na época do governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma, nós tivemos um grande acesso, né? Assim, os filhos de trabalhadores, de pessoas pobres, excluídas, com acesso à educação. É claro que eu não quero colocar aqui, aí pode ser pauta para uma outra entrevista, que a gente pode aprofundar, a questão da qualidade. Então, assim, questionar a qualidade do ensino, tá? Eu acho que é um outro assunto que a gente pode aprofundar muito sobre isso, né? Vale a pena uma entrevista só sobre qualidade da educação superior, mas nós temos acesso, né? Tanto é que hoje você ter um ensino médio não é mais sinônimo de formação, né? Aliás, o nosso próprio ensino médio ele forma para o ingresso à universidade, né? Ele não forma trabalhadores, né? Você tem que fazer ou fazer um curso técnico ou fazer o ensino superior, cursar um curso de ensino superior. Então, assim, nós tivemos muitas mudanças, tá? Então, e nesses últimos 2 anos, sobretudo depois do impeachment, com o governo Temer, né, que não pôde fazer muita coisa, mas ele fez algo que foi muito doloroso, porque ele simplesmente deu início a fechar, né, a encerrar programas sociais, né? A expansão do ensino superior, seja ele privado, seja ele público, no governo Temer, nós começamos a sofrer aí pedradas, né, de tudo quanto lado, né? Justamente com o intuito de tornar uma nação menos crítica, não é? Menos conhecedora dos seus direitos, né? E menos produtiva no que diz respeito à ciência. O Brasil, ele foi reconhecido, ele é reconhecido por ter grandes estudiosos, grandes cientistas, mas que não estão pesquisando no Brasil. Olha que interessante, porque no Brasil eles estão apedrejados, né? Nós, acadêmicos, nós somos vistos como aqueles que fazem, nunca acerto falar essa palavra, mas que fazem bagunça, né? Aqueles que só querem bagunçar. Já vista o que um ministro da Educação falou isso em 1918. Veja bem, eu estou dando uma visão, não é uma visão política, mas eu não posso ser, enquanto acadêmico, observar o sucateamento das nossas universidades públicas, a crise que se instaurou nas universidades privadas, entendeu? Nesse governo, nesses últimos 2 anos, e ficar quietos, porque eu, enquanto profissional, também estou sofrendo, né, com essa crise, né? E as instituições que eu trabalho também sofrem. Então, assim, os meus colegas professores também sofrem, né? E aí nós chegamos na pandemia, no ano de 2020, um ano muito difícil mesmo, nós tivemos que nos adaptar, né? Então, as mudanças que ocorreram nesse ano, elas são mudanças muito valiosas para se repensar o ensino superior daqui para frente, tá? São muito valiosas, porque, e aí eu falo assim, né, que a partir delas, a partir de tudo que nós vivemos, de adaptar o ensino remoto, de utilizar novas tecnologias, aquilo que vinha a passos largos, em 1 ano, né, nós tivemos que correr para nos adaptar. Então, o ensino superior daqui para frente, ele não será igual ao passado, não é? Por várias questões, e o meu medo, enquanto pesquisador, é justamente que a gente possa retroceder, enquanto avanços, né? Nós estávamos muito avançados. Nós, nesses últimos 30 anos, nós tivemos um avanço no número de mestres, de doutores, de pesquisadores. Nós tivemos grandes eventos
científicos no Brasil reconhecidos mundialmente. E nesses últimos 2 anos, nós estamos vivendo aí realmente uma crise, sobretudo política, e vou te dizer, pensada, né, para transformar a nossa sociedade em uma sociedade que não pensa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Os resultados de eleições, os resultados que aconteceram anteontem na Câmara dos Deputados, né? Para a gente, enquanto acadêmicos, ficar muito atentos, enquanto nação também. A partir do momento que você coloca em comissões deputados que foram condenados, que cometeram crimes, entendeu? E você enaltece esses deputados, esses representantes do povo, né? Você começa a questionar aonde está a nossa educação. E a nossa educação ela não falhou enquanto professores, enquanto acadêmicos, né? A nossa educação ela está sendo bombardeada politicamente, tá? Professor Arnaldo, que cenário que nós vivemos, essas últimas falas suas agora, da gente colocando essas pessoas para comandar algumas comissões tão importantes e pessoas condenadas, né? É impressionante o país que nós estamos vendo, a situação, como que a política ela né? Como que cada vez dá mais repulsa de ver essa política acontecendo no nosso cenário. Mas, professor Arnaldo... E aí, Alan, desculpa te interromper, mas em todos os ambientes, tá? Eu acabei de assistir um vídeo agora, eu sou católico, tá? E eu assim, não tenho problema nenhum de falar que sou católico. Não sou petista, isso é muito importante, porque senão a polarização política é tão grande, quando você é crítico, você acaba recebendo uma representação, né? Mas eu assisti agora um vídeo de um padre, um sermão de uma missa, falando uma bobagem, entendeu? Por isso que, assim, isso está em várias esferas, em várias instâncias, né, da nossa sociedade, e ele dizendo que a vacina contra o coronavírus, ela tem como material genético as crianças que foram abortadas e que foram jogadas nos lixões dos hospitais. E ele aconselhando as pessoas a não se vacinarem. Isso é um grande absurdo, né? Assim, quando a gente fala numa vacina, quando você está falando de uma medicação, você tem pesquisas, você tem testes, você tem contratestes, né? E assim, e você tem margens de erro, né? Porque o intuito não é acabar com o vírus, mas é reduzir a contaminação desse vírus para que a gente possa avançar em estudos e em infraestrutura de saúde, não é? Então, esse é o grande intuito, né? Nenhuma vacina vai te imunizar 100%, já vista a gripe, né? Que a gente toma todo ano, e todo ano você adquire o vírus da gripe. Então, para você ver que é muito sério quando a gente trata a educação, né? Quando a educação ela é apedrejada, né? Porque, com certeza, quem ouviu as palavras, eu fiquei assim, faz 30 minutos que eu recebi esse vídeo, porque, assim, veio um grande absurdo, não é? E isso é seríssimo para uma sociedade, tá? Isso tem tudo a ver com o cerne do ensino superior, né? Que tem como objetivo, e isso é um objetivo de lei, tá? É desenvolver nos indivíduos competências, sejam elas profissionais, sejam elas comportamentais, para que ele possa sobreviver na sociedade e desenvolver-se enquanto sujeito, enquanto cidadão. Isso é lei, isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Sim. E a gente pensar nesse cenário, em tudo isso que você falou, professor Arnaldo, eu quero pedir para o senhor poder falar um pouco, porque eu também, como professor, tenho visto que muitos jovens hoje, os de 17, 18 anos, que estão saindo do ensino médio, né, que é essa formação para entrar na universidade, muitos jovens têm deixado de procurar o ensino superior
gente sabe, muitas vezes por dificuldade financeira, por não conseguir ser aprovado. Nós sabemos que a nossa educação básica, fundamental e do ensino médio na rede pública, ela é defasada, sim, mas muitos têm deixado de procurar a graduação pensando em ganhar dinheiro de alguma forma, correndo atrás de querer empreender, fazer alguma coisa de empreendedorismo. Eu já vi muitos alunos que estavam em universidades públicas, como o FMG aqui em Belo Horizonte, deixar o seu curso de graduação no 4º, 5º período para tentar empreender. O que você pensa com respeito a isso, com respeito a esse movimento que a gente vê? Não sei se é um movimento tão grande, mas é algo que comecei a perceber disso, desses jovens não indo em busca da graduação, da sua formação, para poder tentar entrar de forma mais incisiva no mercado de trabalho. Essa geração é meio tempestiva, né? Então, assim, ela quer muito para hoje, tudo, né? Então, eu vejo uma criança de 1 ano mexendo no celular, eu começo a dizer assim, putz, eu fui mexer, eu acho que eu fiquei meu celular com 18, 20 anos, eu acho, né? Nem lembro. Mas é uma geração muito precoce, né? Que ela quer muito para hoje, então ela não é uma geração inteligentíssima, não é? Com novas competências e se desenvolve, né? Muito rapidamente, mas é uma geração que não pensa nos degraus, né? Para você chegar a um determinado degrau, você tem que passar pelo degrau anterior, né? Ao contrário do que, assim, nós temos muitos jovens que estão saindo do ensino médio e estão indo direto para a universidade. Mas nós temos, sim, outra parcela que não está, né, que busca outros caminhos, né, uma grande maioria. E aí vem aquilo que eu falei para você, das histórias autobiográficas, né? Quando você pesquisa a história de vida do indivíduo, qual é o meio que esse indivíduo está, né, o meio social que ele está inserido, o que é para ele a educação. Nós somos frutos do nosso meio social. Então, se para os meus pais, até por uma questão de história de vida, tá? E muitas vezes nem por escolha, mas por história de vida mesmo, por ter que sobreviver, por ter que comer, por ter que se vestir, por ter que morar, entendeu? Se para a tua realidade social essa é a verdade, você vai seguir por esse caminho. Então, ao contrário do que de eu ir para uma universidade, eu preciso trabalhar para comer, e essa é a minha verdade. Tá? Então, essas escolhas, elas estão muito pautadas no meio social. Eu tenho uma história assim, que eu vivi há muitos anos, logo que eu cheguei em São Paulo com 20 anos, acho que 21, na realidade. Resolvendo faz muita diferença, né? Porque 20, 21 não faz muita diferença. Mas eu fui morar com uma amiga, eu fui dividir um apartamento com uma amiga, e ela trabalhava na casa de um grande empresário aqui em São Paulo. Essa casa, inclusive, eu frequentava. E o motorista do patrão dela, ele tinha um irmão. E esse irmão era assim, tinha aquele estigma do menino de periferia, né? Era negro, estudava numa escola pública, usava aquelas roupas mais de periferia. Não estou julgando, mas eu estou dizendo meio social, não é? Falava gírias, enfim. E esse menino tinha uns 13 para 14 anos. E ele eu na época, eu trabalhei para esse empresário e eu era assessor dele, então eu ia com ele para o clube de tênis e tudo mais, para acompanhar, porque eu trabalhava com ele. E esse menino, ele começou a frequentar esse clube de tênis, clube de classe A, né, assim, clube bem, pessoas ricas. E nessa convivência com os empresários, um dos empresários contratou esse menino para ser office boy. E ele foi trabalhar na Paulista, que é o centro financeiro daqui de São Paulo, no escritório e tal.
E ele começou a mudar a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, ele começou a dar valor aos estudos, porque ele era cobrado, que ele tinha que ter boas notas. Ele começou a fazer inglês, mas fazer inglês assim, aonde ele podia pagar. Ele foi fazer inglês numa ONG, ele pagava lá um valor simbólico, né? E ele continuou morando na periferia. Mas o meio social que ele convivia era diferente, ele dava um outro valor. E talvez o pai e a mãe dele, né, por uma série de questões de história de vida, não dava aquele valor. Ele foi o único, e ele ainda tem convivência com ele, hoje ele é o único que se formou no ensino superior naquela família. Então, assim, é muito fruto das tuas relações sociais, do meio que você vive, da representação que você tem do que é o trabalho, do que é o estudo, né, do que é a educação, seja ela ensino médio, seja ela ensino superior, não é? Do que é o conceito mesmo, não é, de educação, que é colocar doce na sua ação para que você se torne muito mais atrativo para o outro, para outros, né? Então, isso tudo tem muito a ver. Por isso que muitos desses jovens que não procuram o ensino superior ou desistem no meio do caminho, né? Até porque acham que vão montar uma startup, vão ganhar dinheiro, né? Essa semana tem uma série de discussões sobre algumas fintechs, né? Algumas empresas de investimento que prometem que você vai ser milionário em um mês, né? Investindo R$1.000, você vai ser milionário em um mês. Esses jovens que são tempestivos, eles desistem, porque o meio social deles não permite que eles avancem, né? Porque eles querem para hoje. Só que o hoje é hoje, o amanhã ele vai ser outro, ele vai ser super cruel. Quando você estiver numa entrevista de emprego, quando alguém perguntar a tua formação, quando um cliente teu entrar na sua loja ou na sua startup, ou comprar o seu aplicativo, ele vai perguntar quem você é. Nós somos chancelados pela nossa formação, né, pelo nosso currículo. Então, o futuro ele pode ser muito mais cruel que você, né? Então, olhe para a sua história de vida, veja quais as suas representações e mude as suas representações, mude para que você possa se desenvolver, né, para o mundo. Muito bom, professor Arnaldo. Nós ainda temos mais uns minutinhos e eu queria pedir, então, para que você pudesse... a gente viu aí, você deixou claro para a gente toda a situação da educação superior, a questão dos jovens vindo para a educação superior, desses contrastes sociais que existem na nossa juventude, claro. Mas o que você pode falar, então, agora para esses jovens que estão vindo para a educação superior ou os jovens que estão dentro da universidade, dentro das faculdades privadas de ensino superior? O que você pode deixar de dicas interessantes sobre a educação superior? Por que é importante, sim, ter uma educação superior no nosso país ainda? Primeiro, dizer o seguinte: jovem, você nunca ficará jovem para a vida toda. Entendeu? Começa, sabe, é uma fase, sabe, é uma fase de adolescente. Vou nem mostrar os meus cabelos brancos, né, o meu óculos, porque eu não usava, tem que usar. Então, você nunca vai ser jovem para a vida toda. Começa por aí. A sua vida, como eu falei, ela é feita de passado, presente e futuro. O que você quer para o seu futuro? Sabe? Faça uma árvore assim da sua vida e coloque alguns desejos na árvore. Para a minha vida pessoal, o que eu quero para o meu futuro. Para a minha vida profissional, o que eu quero para o meu futuro. Para a minha vida financeira, o que eu quero para o meu futuro. Para a minha saúde, o que eu quero para o meu futuro. Então, olhe para o seu futuro. Aonde você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu não estou falando apenas de questões materiais. Eu quero ter um bom salário, eu quero ter um bom emprego, mas também de questões sociais. Eu quero morar bem, né? Eu quero ser reconhecido socialmente, né? Não é ser famoso, mas eu quero ser reconhecido pelas pessoas, pelo meu trabalho,
pelo que eu falo, pelo meu conhecimento, pela minha maneira de se colocar na sociedade e, sobretudo, tá? Eu não quero ser explorado, né? E é uma exploração que não é somente do capital, mas é uma exploração social, né? Eu não quero ser aquele sujeito que estarei sempre atrás do outro, que eu não tenho ideias, e quando eu tenho ideias ou quando eu tenho conceitos, eu tenho ideias e conceitos rasos. Eu estou no senso comum, porque o senso comum ele é comum a todos, né? Então, jovem, tá? Pensando tudo isso, tá? Invista em educação. Você não estará perdendo tempo, você estará ganhando tempo, ganhando conhecimento, né? Ganhando postura, no que diz respeito, eu falo postura, no que diz respeito à vida. Então, qual é a tua posição dentro dessa sociedade, de uma sociedade? Então, assim, é isso que o ensino superior te traz, né? Não importa se você vai trabalhar, nós também trabalhamos, né? As nossas histórias, eu lembro que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Depois eu fui estudar de manhã, eu comecei a trabalhar à tarde e noite. O meu mestrado eu fiz trabalhando, o meu doutorado eu fiz trabalhando, não sobrava dinheiro. Então, dizer, sobra dinheiro, não sobra dinheiro. Mas isso é uma fase. Quando você passa dessa fase, pronto. Aí você já tem sua formação, você já tem a sua profissão, você já é um sujeito inserido numa sociedade do conhecimento, você não é explorado, não é? Você não se submete a determinados empregos, a determinados salários. Você deixa de ser dominado, né? E você passa a ser um ser dominante. Mas não dominante para que você possa escravizar o outro, né? Mas dominante porque você começa a dominar o mundo, você começa a perceber melhor o mundo. Então, essa é a grande dica, tá? É você se voltar para o ensino superior para você se transformar enquanto sujeito, enquanto pessoa, né, nessa sociedade. Muito legal. Vou falar, viu, professor Arnaldo, eu estou aprendendo muito com todas as entrevistas que eu tenho feito com os professores e os diversos profissionais. Está sendo muito legal. Professor Arnaldo, eu só tenho a agradecer agora nesse momento a sua disponibilidade. O senhor está aí em São Paulo, eu estou aqui em Belo Horizonte, por estarmos juntos aqui conversando um pouco sobre a educação, sobre esses contrastes da educação superior no nosso Brasil. Professor Arnaldo, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade. Gostaria de abrir também para o senhor fazer as suas considerações. Eu só tenho que agradecer também, é uma honra poder compartilhar, né, esses conhecimentos. Eu falo muito, então peço desculpas aí por ter falado demais, mas eu estou sempre à disposição. Vai ser uma honra poder falar outras temáticas, né, poder aprofundar algumas daquelas que eu falei aqui, tá? E desejo sucesso para o programa Entrevistas Educacionais. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas e espero acompanhar outras, né? E é a partir justamente dessa troca de conhecimento que a gente vai construir uma sociedade melhor por meio da educação. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui nos ouvindo, falando sobre a educação superior com o professor Dr. Arnaldo Vieira. Espero encontrá-los numa próxima entrevista, que vocês possam também, da mesma forma que eu tenho aprendido, que eu aprendo a cada entrevista, que vocês também possam aprender e tenham aprendido mais sobre a educação superior. Muito obrigado, professor Arnaldo. Todos que estão nos ouvindo, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau.